Bom dia, turma 701. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, na nossa aula de hoje, do dia 22/7/2020, nós vamos estudar sobre as razões que levaram à conquista espanhola às terras indígenas dos astecas, dos maias e dos incas, dando continuidade às nossas aulas anteriores sobre esse processo da conquista espanhola. Bom, nós sabemos, né, que Cortés ele chegou ao México com alguns homens e Pizarro entrou no Peru com 180 homens. Mas eu deixo aqui duas perguntinhas a qual vai servir para sua reflexão nesse momento. Como foi então que centenas de espanhóis conseguiram vencer milhões de nativos que existiam? Essa é uma pergunta que sempre provocou curiosidade dos historiadores, tá? Aí eu coloquei aqui essa imagem, ela mostra justamente, né, a mortandade, né, dos indígenas nesse período. E aí nós vamos começar a falar a respeito dessas razões. Bom, podemos dizer que a primeira razão está relacionada às doenças, tá? Que foram trazidas pelos europeus e contra os quais os corpos indígenas não tinham nenhuma resistência. E aí essas doenças nós podemos destacar o sarampo, a varíola e a gripe, que mataram muito mais do que as próprias armas de fogo. O sucessor de Montezuma foi uma das principais vítimas. Ele reinou por apenas 80 dias e morreu de varíola. Agora, a segunda razão aí que nós podemos destacar nessa conquista da América Espanhola foi quando os espanhóis eles souberam aproveitar a desunião e a rivalidade entre os ameríndios. Tanto os astecas quanto os incas, eles tinham muitos inimigos, que formaram um verdadeiro exército indígenas para ajudar os espanhóis a tomar as terras astecas e também incas. E para conquistar Tenochtitlan, por exemplo, Cortés contou o apoio, né, do povo Tlaxcalteca, tá? Para conquistar Tenochtitlan. E aí outro fator aí que nós podemos destacar foram as armas dos próprios conquistadores, com destaque, né, para a arma de ferro e também a armadura de ferro e a espada de aço, o cavalo e as armas de fogo, com o poder destrutivo superior àquilo dos indígenas possuíam, tá? E aí eles usavam também o canhão, né? Que aí através, né, dessa utilização dos canhões, eles assim impressionavam, tá, os indígenas. E foi uma maneira também de amedrontar, tá, os indígenas. O quarto fator aí que nós podemos destacar foi o fato de os espanhóis saberem muito mais sobre os astecas e os incas do que os próprios indígenas sabiam sobre os colonizadores. Os espanhóis, eles procuraram se informar, tá, de tudo para poder eles conseguirem conquistar, né? Os astecas, os maias e os incas de uma maneira geral, eles procuraram se informar a respeito desses nativos, principalmente das discórdias que eles tinham entre si e disputas, né, que eles tinham, e estimularam a guerra entre eles. E com isso eles aliaram-se, né, um desses grupos. Vencida a guerra, apostavam-se tudo e submetiam inclusive os aliados. E aí nós podemos calcular que mais ou menos esses fatores dos espanhóis usarem intérpretes e guias nativos ou até mesmo naufrágios para conhecer os pontos fracos de seus adversários contribuíram muito para a conquista da Espanha nessas terras ameríndias. Podemos dizer aí que na data da chegada de Colombo, tá, mais ou menos em 1492,
Viviam na América cerca de 57 milhões de ameríndios. E em 1560 estava apenas 10 milhões. Essa diminuição brusca da população ameríndia é considerada por um pesquisador como uma das maiores tragédias da história humana, tá? Nós sabemos, né, que antes, né, dos colonizadores chegarem a essas terras, eles viviam de uma maneira, né, diferenciada. E com a chegada, nós sabemos que houve aí essa mortandade. Agora aí no seu caderno você vai elaborar para mim 10 perguntas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar. Um beijo e até a nossa próxima aula.